Bom, meus colegas, sejam bem-vindos mais uma vez ao encontro. Agora a gente vai falar sobre como criarmos um programa Java do zero. Um programa assim, a gente vai criar agora mesmo. Estou aqui nesse momento diretamente do site da Oracle. A Oracle é a empresa hoje mantenedora da tecnologia Java. Então, vem direto no site para a gente ver alguns conceitos bem iniciais do Java. A gente vai falar sobre os tipos primitivos, ou seja, esse Primitive Data Types, os tipos de dados primitivos do Java. Mas antes, vamos criar um programa Java do zero, beleza? Então vamos lá. Olha, você pode usar um editor de texto de sua preferência, tá? Eu estou usando o ambiente computacional Linux, Aqui eu estou usando o Linux Ubuntu. Em outras aulas vocês já viram, Então esse aqui é o Linux, é o Ubuntu, tá? E então eu queria mostrar para vocês o seguinte: aqui eu tenho nativamente o Linux, o Ubuntu tem o Gedit, que é um editor de texto. Eu não gosto muito do Gedit, tá? Ele é um editor de texto comum. Eu prefiro o Sublime, pelos highlights, a gente até comentou sobre isso em outras aulas. Tem highlights aqui para várias tecnologias, várias linguagens de programação, linguagens de tipo, até linguagens que nem são de programação, como HTML, XML, enfim, para diversas linguagens em geral. E aqui a gente escolhe a Java, e a gente já pode começar a programar aqui esses highlights, ou seja, essas variações de tons, palavras reservadas, os nomes de identificadores, de variáveis, de métodos, atributos, enfim. Então vamos lá. Como que a gente cria um programa em Java? Nas aulas anteriores, quando a gente falou sobre os conceitos de programação orientada a objetos e de Java, a gente soube que tudo em Java são classes. Tudo em Java são objetos e os objetos são classes. Então, primeiramente, como eu crio meu primeiro programa em Java? Você vai ter que criar uma classe para isso, certo? Uma classe. Então, como você cria uma classe? Simplesmente você vem aqui no seu arquivo, no seu bloco de notas, no seu editor de texto, você vem em class e dá um nome para essa classe, certo? Padrões de nome, pessoal. Existem padrões de nome? Sim, existe como identificador. Você não pode ter espaço, você não começa com caracteres numéricos, Você não usa caracteres reservados. Então, enfim, agora algo que é muito usado na comunidade, tá? É um padrão isso de boas práticas de programação, é você começar com o primeiro caractere do nome da sua classe com letra maiúscula, tudo bem? Então, como a gente está fazendo um exemplo aqui, eu vou chamar a nossa classe de exemplo, tudo bem? Então, olha só, nome da classe, exemplo com a primeira letra maiúscula. Então, é maiúsculo, exemplo, minúsculo. Ok? Beleza. Criamos a nossa classe, pessoal. E aí eu vou abrir e fechar o bloco de código, o bloco de statements, como é definido na literatura, para a gente definir aqui dentro da nossa classe o que a nossa classe faz, Então, olha só, a gente já viu nas aulas anteriores, através de diagramas de classe, que as classes são definidas basicamente em dois tipos de membros, que são os atributos, os membros tipo atributos e os membros tipo métodos, ok? Um membro, pessoal, que a gente tem que, qualquer programa Java, veja bem, qualquer programa Java obrigatoriamente deverá ter esse membro, no conjunto do programa, tá, pessoal? Não é toda a classe, não. Você pode ter um programa com centenas de classes, mas uma classe precisa ter o método principal. Lembra da função principal lá no C? Para quem programa no C, C++, aqui a gente tem o método principal, o método main, tudo bem? Método main, tá? Então a gente tem o método main aqui também no Java. Por quê, pessoal? Porque quando o seu programa ele é compilado e vira aquela miscelânea de instruções de nível mais baixo, no caso do Java, os bytecodes que serão interpretados pela JVM, o compilador tem que organizar sequencialmente, lembrando fundamentos básicos de algoritmo, sequência de atividades e tarefas ordenadas, o seu compilador ele vai sequencialmente ordenar essas atividades.
E o seu programa começa na primeira linha do método main e termina na última linha do método main, né? Salvo se ele der alguma exceção, né? Algum fluxo excessivo. Então vamos lá, o nome é main, tá? E esse método, isso a gente vai explicar lá na frente, tá, pessoal? Mas a visibilidade desse método é pública, então public, né? Primeira palavra-chave que a gente coloca. Ele é um método estático, tá, pessoal? A gente vai ver conceitos de stateless e stateful lá na frente, né? E a gente vai entender o que são membros estáticos e membros não estáticos, né? Esses membros podem ser tanto atributos quanto métodos, tudo bem? Então ele é estático, a gente vem e coloca static. Que tipo, aí a gente lembra mais agora, no final, o identificador do método, no caso lá no C era a função, e qual tipo de dado que ele retorna. Lá no C, o método main, ou a função lá, né, porque a modularização é a programação estruturada, não é orientada a objeto, a função main retornava inteiro, lembra? Aqui, o método main no Java retorna void. Perfeito, pessoal? Então está aqui a assinatura do nosso método, só falta aqui a lista de argumentos. No Java, o método main, ele tem um vetor de string, né? A gente vai falar sobre string daqui a pouco. E aí, na literatura, esse argumento da main é chamado de args, de arguments, né? De argumentos. Mas isso aqui é nome de variável, né? Você pode chamar aqui, no bom português, de argumento, se você quiser. Não tem problema, tá, pessoal? E aí começa o nosso bloco de código. Beleza? Vou salvar esse cara aqui agora. Vou salvar ele aqui no meu desktop, na aula 4, e vou chamar esse cara aqui com o mesmo nome. Interessantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Utilizem o mesmo nome, que é o nome, para a gente não ter problema de execução, porque aí você tem que compilar um arquivo e executar um arquivo com outro nome. Então, para isso não acontecer, usem o mesmo nome da classe, preferencialmente, é um padrão isso, tá, pessoal? Então, o nome da classe é exemplo, então o nome do meu arquivo vai ser exemplo.java, case sensitive, tá? Letra maiúscula. Beleza, vou salvar aqui, meu arquivo está salvo, tá? Eu vou até listar aqui, eu estou até na página, na pasta, né? Aqui eu vou dar um PWD aqui no Linux, né? Que é um acrônimo de Print Work Directory, tudo bem? Directory, beleza? Imprimir o diretório de trabalho, mas claro que não vou tirar isso aqui, foi só para mostrar para vocês, né? E aí a gente tem onde eu estou, né? Exatamente aqui está na minha pasta, eu vou aqui listar, onde eu estou agora, exemplo.java. Então eu vou compilar, lembrando lá nas aulas iniciais, né? Compilo com javac. Então vamos lá, javac exemplo.java. Se não der nenhum problema, o cursor vai cair na próxima linha do console. Se tiver algum problema, ele vai informar para a gente quais são. Tudo bem? Ó? Não teve problema, tá? Olha, mas sempre não vai ter problema? Não. Por exemplo, eu vou agora fazer o seguinte. Vou tirar aqui um colchete, né? E vou compilar. Tentar compilar, por exemplo. Vamos ver o que ele vai dar. Ó, ele me botou um erro para mim, ó. Exemplo Java, arquivo exemplo Java, então esse é o arquivo exemplo.java, linha 2, então vamos lá, ó, 1, 2, aqui é a linha 2, e ele colocou aqui, ó, esse símbolo, né, que é o colchete direito, colchete à direita, ele colocou esperado. E até colocou aqui, ó, tá vendo um caracterezinho, uma setinha aqui de onde aonde ele era esperado. E aí colocou pra gente um erro. Tá vendo? Então a gente vai lá corrigir, vamos salvar e compilar de novo. Agora sem erros. Vamos executar esse cara com Java, né? Java exemplo. Executou, o programa rodou, mas o que ele faz, pessoal? Nada. Por quê? Porque a gente não implementou nada aqui, né, no nosso código. Vamos brincar um pouquinho. Vamos usar, pessoal, aqui uma classe chamada system, né, e o método dessa classe, no pacote system.out, e vamos usar o método println, de println, né, imprimir a linha. Então vamos lá, ó, system.out.println.
print line, um método, né? Então a gente abre e fecha. Esse método espera um texto, né? Uma impressão, um pouco parecido com printf lá do C. Aqui também tem printf, tá? Dentro do pacote system.out. Então a gente tem também printf, mas vamos botar, esse é bem mais simples de usar, né? Que não tem os caracteres de formatação. Vamos colocar, imprimir aqui qualquer coisa, ó. O clássico, né? O Olá Mundo. Vamos lá. O clássico Olá Mundo. Então, vou salvar aqui, Ctrl S. Vamos lá. Eu vou compilar esse cara e vamos executá-lo. Então, estamos lá. Olá Mundo. Perceba que o print line, né? Eu vou até maximizar aqui um pouquinho. Perceba que o print line, ele imprime na linha, certo? E depois ele cai para outra linha, né? Não fica aquela coisa junta como o printf fazia. A gente tinha que usar um caractere de escape, que era o /n, né? Para quem programou em C, lembra bem disso. Beleza, pessoal? Então, esse é um exemplozinho bem básico, tá? E agora, junto desse exemplo, queria mostrar para vocês o seguinte, né? Os aspectos fundamentais da linguagem Java. Então, a gente viu uma coisa fundamental aqui. Java tudo é classe. Se eu quiser escrever qualquer coisa em Java, tem que obrigatoriamente estar dentro de uma classe. Beleza? Outra coisa fundamental, sendo qualquer software que eu fizer, eu preciso de ter o método main. Tá, pessoal? Então a gente tem o método main, que é onde o programa começa. Então a gente tem uma classe, tem o método main. Beleza, a gente já consegue programar e desenvolver um programinha. Tá? E agora eu queria falar com vocês acerca desses caras aqui, pessoal. Ó. Então, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui os tipos de dados primitivos do Java. Entendeu? Estou vindo aqui direto do site da Oracle, tá, pessoal? docs.oracle.com. Se alguém quiser, professor, como é que você chegou nesse cara aí? Então, ó, eu abro aqui uma nova tab e digito aqui na minha barra de pesquisa, né? Ó, Java, ó, já está até aqui, tá vendo? Java, ponto que eu fiz essa busca antes, né? Mas vamos lá, o Java Doc de documentação Java, data types, né? Então vou deixar aqui, olha, o primeiro link já vem aqui, ó, docs.oracle, tá, pessoal? A grande maioria das pesquisas que a gente fizer aqui vai ser nesse site, nesse portal direto da Oracle, tá? Mas aqui a gente tem, eu vou fechar aqui porque ele já está aberto lá. Então, mas a gente tem uma leitura aqui que é em inglês, tá, pessoal? Então, assim, eu também não sou nenhum expert em inglês, eu consigo fazer uma leitura geral, tá? Então, vamos lá. Ó, tipos de dados primitivos. A linguagem de programação Java é estaticamente tipada, que quer dizer que todas as variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas, né? Isso envolve declarar o tipo e o nome, né? Como você já viu, né? Acho que o próprio portal aqui Java, ele quis dizer que você já deve ter trabalhado com uma linguagem estaticamente tipada antes, como o próprio C, né? Eu já vim conversando com vocês aqui desde o início. Então, pessoal, a gente tem um exemplo aqui, ó, int. O que é int? É o tipo inteiro, tá, pessoal? Já vou vir direto aqui para esse cara aqui, ó, int, tá? E aqui eu já tenho até um cara do lado, se vocês quiserem também aqui, ó, que é o pt.wikibooks.org/wiki/java. Ele vem aqui e fala dos mesmos caras aqui, tudo bem? Então, ó, o int é um tipo de dado capaz de armazenar 32 bits, ou seja, de representar um número inteiro qualquer entre menos 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil e tal, até mais 2 bilhões e tal. Então, assim, é um número muito grande, né, uma variável de 32 bits, né, ou seja, ele é um número realmente bastante expressivo, né, 2 elevado a 32. Então a gente volta aqui e tem a definição basicamente igual, né? Ele fala que por default o tipo de dado inteiro, né? O tipo de dado int é um 32 bits sinalizado, ou seja, pode ter, assim como esse site falou, de menos, né? Do negativo até o positivo, ele é sinalizado. Aí a gente vem aqui, cadê? Me perdi, desculpe, no qual tem um valor mínimo de menos 2 elevado a 31 e máximo de 2 elevado a 31 menos 1. Perceba que, né, ele vai de final aqui 648 até o 648 menos 1, que é 147, né? Que é o 2 elevado a 31. Então, vamos voltar aqui.
Em Java SE 8, né, porque a gente vai estar trabalhando aqui, pessoal, na versão 8 do Java, tá? Me desculpe, quero deixar claro aqui que a gente vai estar trabalhando na versão 8, que é a versão atual, tá, do Java. Quer dizer, a que está atualmente aqui no portal, né, do Oracle. Então, no Java 8 e após, né, e nos mais recentes, você pode usar int data type, né, ou seja, o tipo de dado inteiro, para representar inteiros de 32 bits sinalizados, né, que vão de 0, não sinalizados, né, unsigned, né, não sinalizados, que vão de 0 até 2 elevado a 32, né, menos 1. Então, pessoal, basicamente, vamos pegar esse exemplo aqui, ó, int gear igual a 1. Né? Vamos lá. Ó, copiei e colei. Tá? A gente pode criar uma outra digitando, ó, int ano igual a 2020. Beleza, pessoal? E aí a gente pode vir aqui, ó, e depois de olá mundo, a gente imprime aqui system.out.println. Vou botar aqui guia, tudo bem? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que vou colocar ano. Vamos imprimir aqui. Vamos compilar esse cara e vamos rodar. Olá mundo 1 e 2020. Tudo bem, pessoal? Isso aqui bem simples, né? Bem simples isso. Então, vamos recapitular. Primeiro, a gente coloca o tipo da variável, né, inteiro. Depois a gente coloca o identificador, o nome que nós demos para o identificador, né, no caso o nome da variável, gear aqui e ano aqui. E a gente declarou a variável já inicializando seus valores, tá, pessoal? Nós poderíamos fazer diferente, ó. Aqui a gente já está inicializando e declarando. Agora aqui a gente podia, por exemplo, inicializar e... Desculpa, né? Declarar e inicializar depois. Sem problemas, né? Isso aqui vai dar no mesmo. Eu vou compilar aqui. Vocês vão ver que o resultado é a mesma coisa. Tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ver os outros tipos. Opa. Então nós temos também o tipo byte, né? O data type byte, ele é um valor, né, de um inteiro de 8 bits, né? Então a gente vai ver aqui, ó, aqui ele mostra até alguns exemplos, né? Olha, então você com 8 bits você tem um valor de menos 128 até 127, certo, pessoal? Porque como a gente pode ver aqui, desculpa, né? Aqui também esse valor, ele como ele é de 8 bits, ele é 2 elevado a 7. Nesse caso, certo? Então, a gente tem um valor, a oscilação aí, né, de menos 2 elevado a 7 até 2 elevado a 7 menos 1. Né? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, né, para a gente fazer só o cálculozinho, né, então vamos vir aqui, esse calculator, o Ubuntu, apesar de ser bom, esse calculator é meio lerdo. Eu vou dar até uma adiantada também, tá, pessoal? Porque senão a gente vai ficar muito lerdo aqui, né? Então vamos lá, ó, 2 elevado, né, a 7. Perceba, 128, né, e ele vai até 2, isso é negativo, né, ele começa com menos 2 elevado a 7, menos 128, e vai até 2 elevado a 7 menos 1. Mesmo caso que a gente viu aqui no int, né, 2 elevado a menos 2 elevado a 31 e 2 elevado a 31 menos 1. Né, então, é isso, pessoal. Então ele é um tipo inteiro muito pequeno, né? Então se você está de repente desenvolvendo um programa, né, que ele use um tipo inteiro, né, que você trabalhe com valores, desculpa pessoal, byte aqui, né, com valores tipo inteiro pequeno, vou chamar de byte mesmo. E aí você pode trabalhar com ele, né? Ele vai de menos 128, né, até 127. Então a gente pode vir aqui e colocar essa informação aqui, né? Byte. E a gente imprime, né? Vamos lá. Compilar. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela, tá, pessoal? E a gente executa esse cara. Beleza? Lembrando também que a gente pode colocar caracteres em valores numéricos, né? Ó.
Vou colocar aqui A. Vamos ver quanto é que ele vai imprimir para a gente aqui. Atribuímos o caractere A para esse byte aqui. Então vamos lá, os caracteres podem ser representados por bytes, né? Nosso teclado aqui são todos bytes, representação por byte. Então vamos, os valores, né? os caracteres, vamos executar aqui, ó, 97. Por que eu mostrei isso a vocês, pessoal? Se a gente vier aqui, por exemplo, na tabela ASCII, né? Na ASCII Table, um padrão, a gente vai ver que o caractere, ó, CHR é caractere, o A minúsculo está aqui, ó, o A minúsculo, ele tem um valor decimal de 97. Tudo bem, pessoal? Então, assim, voltando aqui, ó, a gente pode ter várias representações, né? Aqui, ó, ele colocando o valor 1 aqui, né? Só que perceba, olha que interessante, tá? Perceba, se eu colocar 1 aqui, ó, e vamos imprimir aqui, vamos executar nosso código e compilar. O que vai aparecer lá? Apareceu 1. Beleza. Agora, se a gente vier aqui e colocar esse cara em aspas, simples, como um caractere, vamos ver o que acontece agora. O valor desse cara é 49. Por quê? Porque se a gente voltar aqui na ASCII Table, na tabela ASCII, ó, 49, o nosso número 1, cadê? Tá aqui, ó. Ó o valor dele aqui, ó. O valor dele decimal, 49, tá vendo? Número 1, caractere 1, no caso. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui, né, a gente tem outros tipos também, tá? Temos o short, que é um inteiro, só que ele não é de 8 bits como o byte, né? Ele é de 16 bits. Então ele vai de menos 32 mil e pouco até 32.700, enfim, né? Esses valores aqui, tá, pessoal? Tentando ter uma fala mais acelerada, né? Para a gente não ficar muito tempo nesse básico aqui. Temos essa variação aqui para inteiro, tudo bem? Para long temos essa variação ainda maior, tá? E perceba que ele coloca um Lzinho aqui no final, que é para representar, né, uma informação representativa de que trata-se de um long, né? Então um valor do tipo long. Então se você, mesmo que você use um valor curto, né, perceba, se você tem uma variável long, mas até com um valor que cabe até, por exemplo, num byte, né, ó, que vai menos 128, então você conseguiria colocar esse valor menos 72, mas aí você coloca o L, para você representar, informar ao compilador Java que trata-se de um valor do tipo long. Tudo bem? Números reais, pontos flutuantes, né? Float é o tipo de dado para armazenar números de precisão simples, né? Ponto flutuante. Números reais, ou seja, 32 bits, né? Ele tem o mesmo tamanho que o inteiro, mas o inteiro, né, pessoal, como o próprio nome já diz, armazena somente números inteiros. O float não, né? O ponto flutuante armazena informações de números reais, ou seja, fracionadas, né? Então, ó, aqui temos alguns exemplos, tá? E lembrando que sempre use o F no final, o caractere F, para você informar ao compilador que trata-se de um ponto flutuante. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Ó, vou escrever aqui float, tipo do dado primeiro, né? Declaração de variável, salário, identificador da variável, recebe, sei lá, o sujeito ganha 5 mil. Perfeito? Pessoal, quando você, diferente do que a gente faz às vezes na matemática, né? Lá que a gente aprende na matemática básica, você vai botar 5 mil aqui, vírgula 00, não, tá? Você vai botar aqui 5 mil tudo junto, e se você quiser colocar um decimal, você põe ponto, sei lá, 32, por exemplo. Tudo bem? O ponto aqui é a vírgula, e a gente coloca o F aqui. Tudo bem? Então, se a gente vier aqui, ó, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Da última linha aqui, e vou colocar salário. E aí a gente vai lá, compilar e executar o nosso código. Tudo bem, pessoal? Até aí, declaração de variável. Tudo bem? O resto... vamos para um cara aqui, o double é um ponto flutuante, só que de precisão dupla, tá, pessoal? Ou seja, o float são 32 bits, o double são 64 bits, né? Ou seja, é muito maior, né? Um valor muito maior que o float.
e a gente coloca o D também. Mas lembrando que o D, no caso do double, não é obrigatório. Se você tem no Java, pessoal, um número de ponto flutuante, ou seja, um número real, né, um número que tem, é fracionado, mas ele não tem o caractere que identifique se é double ou float, na ausência, o computador Java entende que é um double. Tudo bem? Mas se você colocar, é essencial, inclusive, para quem está lendo o seu código. Tá? O char, pessoal, é um tipo de dado capaz de armazenar 16 bits, né? Assim como o short, por exemplo. Né? Mas o caractere, o char representa caracteres no formato UTF. Tudo bem, pessoal? UTF aqui, ó, né? É de Unicode Transformation Format, né? Ou seja, formato de transformação Unicode. Então, justamente é o que a gente viu ali, né? Que essas informações Unicode que são compatíveis com o ASCII, né? O ASCII vem de American Standard, eu esqueci, isso aqui é muita coisa. American Standard Code for Information Interchange. Código padrão americano para o intercâmbio de informações, né? Então a gente tem aqui, ó, a tabela ASCII, que eu já mostrei para vocês um pedaço ali, né? Da ASCII aqui nessa telinha, separei melhor. Então, pessoal, voltando aqui, né, nesses dados UTF, então o char, ele representa, vamos voltar aqui, ele representa caracteres nesse formato, tá vendo? Que é composto, né, de 2 caracteres de 8 bits. E aí a gente pode fazer isso aqui, né? Char letra A ou char letra aqui. Você põe uma contrabarra para você representar aqui. É um caractere Unicode e esse é o código do char, tudo bem? Então vamos pegar esse cara aqui, ó. Olha só. E vamos declará-lo. Vamos declará-lo aqui. Tudo bem? E vamos imprimir. Vamos comentar esse código aqui, pessoal, comentário no Java, ó. Aí eu só seguro Ctrl e barra, aí ele faz o comentário de barra, né? Você comenta a linha de código e essa linha não é compilada, não é submetida à compilação pelo processador, tudo bem? Então vocês já conhecem lá do C, né? Então vamos lá, system.out.println, né? Então vamos só imprimir aqui a letra. E aí vamos ver o que esse cara vai dar pra gente, né? Ó, perceba, contra barra aqui, isso representa que é um Unicode e esse é o código Unicode dele. Tudo bem? Então, vamos compilar esse código e vamos executar. Olha o que ele trouxe pra gente. A letra A, se a gente vier aqui na nossa ASCII Table, esse cara aqui, Unicode, ele é representado, tá, pessoal? Sempre, tá? A representação do Unicode é em hexadecimal, tudo bem? Então, se a gente vier aqui, a representação hexadecimal desse cara é, ó, 41 HX aqui em cima, tá, pessoal? Coluna, ó, 41 é o A, tudo bem? Se a gente colocar o final, por exemplo, 4F, vai ter que ser a letra O, né? Então, vamos lá. Vou botar aqui 4F. E vamos compilar a letra, vamos ver o que ele vai trazer para a gente, se realmente é aquela referência, ó, a letra O, né, aquela referência ali na tabela ASCII. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os tipos primitivos do Java, ok? E aqui, né, adicionando aqui, né, esses outros tipos primitivos, né, aqui a gente passa por esses 7 tipos aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, desculpe, né? São 8 tipos de dados, mas em adição a esses tipos primitivos listados acima, o Java também provê um suporte especial à cadeia de caracteres, né, chamada de string. Nesse pacote aqui, ó, java.lang, string, tá? É uma classe, tá, pessoal? Então vamos lá declarar uma string. Como é que eu uso esse cara aí, professor? Eu preciso declarar um objeto, né, de instanciar um objeto, de criar um objeto? Não. Embora seja classe, você não precisa de criar um objeto para string. A gente pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, string, vou colocar aqui curso, né, por exemplo, recebe, aí eu vou colocar aqui, ó, ciência da computação, ok? E aí, vamos colocar melhor, né? Vai ser curso, a gente coloca nome curso, pronto.
Padrão Java, pessoal, comece os seus variáveis com nome minúsculo. Se for nome composto, a primeira letra, primeiro caractere do segundo, terceiro, assim sucessivamente maiúsculo. Tudo bem? Diferente do C, o padrão do C seria assim, né? Nome, underline, curso. É claro que isso é boas práticas, tá, pessoal? Você pode colocar dentro da simbologia aceitável para identificadores, dentro dos os caracteres permitidos, você pode usar do jeito que você quiser. Pode usar esse cara aqui de X, né? Mas é horrível a gente criar, já conversamos sobre isso, criar variáveis com representação pouco ou com nenhuma semântica, né? Ou pouco semântica ou nenhuma semântica. Isso é muito ruim. Então é bom você sempre deixar claro o que a sua variável representa. Então a gente está criando a variável aqui string, do tipo string, né, chamada nome do curso, o que ela representa? Efetivamente o nome de um curso. Né? Demos semântica ao nome da variável. Então vamos aqui tirar esse letra e vamos colocar nome curso. Tudo bem? Vamos lá compilar esse cara e vamos imprimir. Olha lá, ciência da computação. Beleza, pessoal? Deixa eu só olhar quanto tempo a gente já tem aqui. A gente já tem um tempo considerável, né? De 19 minutos. Beleza. Deixa eu só... Quer dizer, 19 minutos é a segunda parte, né? Eu tenho um tempo maior. Deixa eu só vir aqui. A última coisa que eu quero fazer com vocês aqui, pessoal, é colocar aprender a gente a fazer leitura. Né? A gente utilizou aqui como é que a gente exibe dados em telas. Né? E utilizamos o método printline, tá, pessoal? Para exibir aqui informações. Queria falar sobre mais uma feature, né, uma característica aqui. Se eu quiser imprimir nome do curso e quiser imprimir o valor de salário ali também junto, eu venho aqui e concateno. Ó. Professor, mas esse sinal de adição, ele não faz a soma, né? Esse sinal de adição, ele faz. Só que não se você utilizar uma variável do tipo alfanumérico, né, um tipo de caractere, podia ser char aqui também, só que se o char somaria, eu vou explicar para vocês depois. Botei uma cadeia de caracteres aqui e coloquei também salário. Tudo bem, pessoal? Então aqui ele vai fazer uma concatenação da informação, ou seja, ele vai juntar o conteúdo das duas variáveis. Ele não vai fazer operação matemática. Vamos lá que a gente vai ver isso na prática. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela, vou compilar esse cara e vou rodar aqui agora. Olha lá, ciência da computação, exemplo Java, não funcionou. Por quê? Eu não salvei, tá, pessoal? Erro clássico aqui, ó. Quando você muda um código, dê sempre o seu Ctrl S aqui, ó. Ctrl S para salvar. Vou lá rodar de novo, tá? Executar e rodar o cara. E a gente vai ver o ciência da computação junto, né, colado aqui com o valor do salário, né? Só para mostrar para vocês como que a gente pode concatenar textos, informações. Tudo bem, pessoal? Então eu queria falar com vocês agora a respeito de um cara, de uma classe que vai ser onde é permitido, né, nos é permitido fazer a leitura. A gente só está apresentando dados em tela aqui agora. Mas eu quero ler. Lembra do scanf lá do C? Quem trabalhou com C, né, foi meu aluno. Scanf, eu faço a leitura dos dados, né, informados pelo usuário. Como é que eu faço isso, né, essa função scanf lá no C? Pela biblioteca stdio. Como é que eu faço isso aqui no Java? No Java, pessoal, a gente vai usar aqui, ó, vou até abrir aqui para vocês. A gente vai usar um cara aqui chamado, vou botar aqui javadoc, chamado scanner, né? Ou seja, a classe que vai escanear, fazer o scan do console. Então eu venho aqui, ó, javadoc scanner, já cai aqui direto, né, na página do javadoc. Agora, pessoal, olha só que interessante. Se a gente vier aqui, a gente tem que string está dentro do pacote java.lang. Tudo bem? Ó, lá java.lang classe string, né? String class aqui. Java.lang, pessoal, qualquer classe de java.lang, a gente não precisa de fazer de incluir ela no nosso documento, né? De fazer a inclusão igual a gente fazia lá no C, include, stdio. Aqui a gente vai usar uma outra palavra reservada, né? Que não é mais include. Aqui é a import, tudo bem? De importar. No fundo é a mesma coisa, né? E aqui a gente vai colocar não o nome do arquivo, igual a gente tinha lá, stdio.h, que era um arquivo físico, né? Aqui a gente vai importar uma classe, pessoal, da JVM, da máquina virtual Java, do nosso Java SDK, do nosso Java, o kit de desenvolvimento Java, né? Java Development Kit. A gente vai importar esse cara aqui, ó.
que é java.util.scanner. Perceba que eu vou aumentar aqui mais um pouquinho. Perceba que aqui em cima, ó, ele mostra o pacote, tá vendo? Aqui no site é um padrão do site da Oracle, né? Aqui em cima do título maior aqui da classe vem o pacote java.util. Pessoal, java.util não é java. Opa, aqui também ficou muito grande agora, né? Java.util não é java.lang, igual aqui no string. Tá vendo? Então, ou seja, se não é java.lang, eu tenho que vir aqui e importar. Então, java.util.scanner, nome da classe maiúsculo. Olha o padrão Java aí, pessoal. Maiúsculo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu vou apagar esse cara aqui, tudo bem? Eu vou apagar esse cara aqui, porque depois vocês vão fazer isso, tá? Então, eu vou apagar, não tem problema. E aí eu vou vir aqui e vou criar um objeto. Esse cara, eu preciso criar um objeto, tudo bem? E aí, pessoal, esse cara aqui, ó, classe Scanner, né? Scanner, Class Scanner, essa classe do pacote Java útil, né, ela possui, nós temos que criar os objetos, então ela possui os seus construtores, métodos construtores. Então daqui a pouco a gente volta aqui, nesses exemplos aqui, tá? Vamos descer aqui um pouquinho, que a gente vai ver o seguinte, ó. Esse tipo de documentação é padrão do Java. Então tem um sumário dos construtores, tudo bem? E aí você pode, pessoal, a partir desse sumário aqui, colocar diversos, você pode utilizar diversos construtores, tá vendo? Então, ó, scanner com um file e a origem, né? Constrói um novo scanner que produz valores escaneados a partir de um determinado arquivo, e é exatamente esse cara que a gente vai usar aqui, pessoal, tudo bem? A gente vai usar esse cara aqui, ó, que é o desculpa, eu cliquei nesse cara aqui, deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui nesse scanner aqui, ó. Então a gente vai ver aqui, ó, constrói um novo scanner que provê um resultado com um arquivo específico. Tá vendo? Bytes desse arquivo são convertidos em caracteres usando a plataforma de caracteres default. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer um teste, né, usando aquele cara ali, ó, que é o system.in, no exemplo aqui, ó, que ele está dando, né? Olha. Permite, por exemplo, esse código permite que o usuário leia números a partir de system.in. Tudo bem, pessoal? System.in, na verdade, esse cara é uma constante aqui da classe system que aponta para o buffer de memória do teclado da nossa máquina, né? Do que a gente está trabalhando aqui, do nosso dispositivo. Então, tudo que a gente escreve, ele vai para um buffer, né, um banquinho de memória, né, um espaçozinho de memória, e esse banco é liberado, né, essa memória é liberada quando o usuário que está aqui digitando a informação, ele aperta Enter, né, ele entra com a informação. Então vamos fazer o seguinte, ó, olha aqui, ó, nome da classe, identificador, recebe um novo, como a gente já aprendeu, né, a criar os nossos objetos. New é uma palavra reservada do Java, né, e de muitas outras linguagens de programação orientada a objetos. New, aí o construtor da classe. Lembrando que o construtor, né, recebe o nome da classe e aqui os parâmetros, a lista de argumentos. Então vamos lá fazer o mesmo esquema aqui, fazer a mesma coisa. Vamos replicar, ó, scanner. Vou chamar de leitor, o nosso leitor de dados, né? Então vamos chamar de leitor. Recebe um novo objeto, né? New scanner, criamos aqui, estamos criando o objeto, e aqui a gente vai passar o system.in. Tudo bem, pessoal? E aqui, ó, a gente vai agora criar uma variável do tipo inteira, do tipo int, né? Vou chamar de, sei lá, idade. Recebe leitor ponto next int. Tudo bem? Que o sujeito aqui vai nos informar qual é a idade dele. E aí a gente vai apresentar aqui logo na sequência, né? System.out.println, ó, a idade do sujeito é
e a gente concatena. A gente já viu que a gente pode concatenar uma string, aqui agora é uma string literal, né? Ou seja, o valor estático direto, tá? E aí eu coloco concateno com idade. Tudo bem? Vamos testar esse cara? Vamos lá compilar. Então, ó, javac, exemplo, e Java, a gente vem aqui e coloca, sei lá, botar a minha idade aqui, 37. Então, a idade do sujeito é 37. Tudo bem, pessoal? Então, exemplozinho bem simples, tá? Se a gente olhar aqui o Javadoc, né, a gente tem aqui a lista de construtores. Tudo bem, pessoal? Pode construir um objeto scanner com todos esses construtores, né, da classe. Temos o método também, ó, tem vários métodos. Tudo bem? E aí, um desses métodos, pessoal, interessantíssimo, né, é o next, né, que, olha, ele retorna para a gente uma string. Tudo bem? Então, busca e retorna uma completa, chama de um token, né, a partir do scanner. Então, aí você pode passar também padrão e pattern, né, ou seja, expressões regulares. Então tem next integer, big decimal, né? Next byte, next boolean. Então tem vários tipos de dados diferentes. Tudo bem? Lembrando que o boolean, tá, pessoal, é um tipo de dado que ele recebe, eu esqueci, pulei o boolean aqui para vocês, tá? O boolean, deixa eu voltar aqui no boolean. O boolean não está aqui, está aqui em cima. É um tipo lógico de dado, ele assume só dois valores, né? Ou é falso ou é verdadeiro. Tudo bem, pessoal? True ou false. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, só para ilustrar, né? Olha só. Vou fazer assim, ó, vou criar um boolean chamado maioridade, né? Maioridade. E eu vou dizer, eu vou receber esse cara como true, inicialmente. Tudo bem, pessoal? E aí eu posso vir aqui, ó, e imprimir o maioridade aqui, só para vocês verem. Maioridade. Ok? E eu vou compilar e executar. Olha lá então, ele está esperando uma idade, vou colocar 37, e aí a gente tem ali a idade sujeita de 37 e true. Beleza, pessoal? E aí, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, ó, olha que interessante. A gente pega essa variável maioridade e faz o seguinte, olha, vamos fazer o if, né, que vocês já conhecem bem, se a idade for menor que 18, ou seja, se o sujeito for menor que 18 anos, maioridade recebe falso. Tudo bem? E se não, ele já vai ter true mesmo e já vai imprimir, né? Então, ó, vou compilar e rodar de novo. Botar minha idade. O sujeito tem 37. True. Ele é maior de idade. Agora eu vou rodar de novo. Vou colocar 12. O sujeito, a idade do sujeito é 12. Maioridade é falso, porque ele entrou, né? Essa condição foi verdadeira. Então ele entrou aqui e agora o novo valor de maioridade foi falso. Tudo bem, pessoal? Então, existem vários... aqui na classe Scanner, né, tem a leitura, né, é possível fazer leitura de vários tipos de dados diferentes. Tudo bem, pessoal? Então é uma infinidade de métodos, né? E aqui é o tipo de retorno desses métodos. Então, por enquanto é isso, tá, pessoal? E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, me manda mensagem, tá? E a gente vai conversando. Tudo bem? Espero que tenha sido proveitosa essa aula e a gente vai falar nas próximas aulas sobre classes, atributos, métodos, construtores. Tudo bem? Um abraço.